Por décadas, as montadoras investiram bilhões em carros a combustão. Mas nos últimos anos algo mudou completamente. Estamos falando de 6,5 bilhões de dólares investidos só em veículos elétricos, com previsões de que o mercado comercial de EVs vai movimentar 1,2 trilhão de dólares até 2030. Em 2022, os consumidores gastaram quase 400 bilhões de dólares em carros elétricos no mundo todo. O futuro parecia ser totalmente elétrico, né? Mas tem um problema gigantesco que ninguém estava esperando. Enquanto as montadoras apostam todas as fichas nos carros elétricos e o governo americano empurra essa transição com força total, os consumidores estão freando. Em agosto de 2023, demorava o dobro do tempo para vender um carro elétrico comparado ao início do ano. Os carros a gasolina continuavam saindo que nem água, mas os elétricos começaram a empilhar nas concessionárias. Mas o que realmente está acontecendo por trás dessa revolução que deveria ter dado certo? Por que bilhões de dólares investidos não estão se convertendo em vendas? E o que isso significa para o futuro dos carros? E para o seu bolso? Para entender esse paradoxo gigantesco que está balançando a indústria automobilística, a gente precisa descobrir 3 coisas. Primeira, por que os carros elétricos que todo mundo queria não estão vendendo mais? Segunda, como a Tesla conseguiu destruir a concorrência e dominar o mercado ao mesmo tempo? E terceira, o que isso significa para o Brasil e para sua próxima compra de carro? A história dessa confusão toda começa com números que pareciam um sonho virando realidade. Em 2021, durante a pandemia, 86% dos americanos estavam considerando comprar um carro elétrico. Era uma febre total. Quando a Ford abriu as reservas para o F-150 Lightning em maio de 2021, a versão elétrica da picape mais vendida da América, eles tiveram que fechar as reservas no final do ano porque disseram que tinham pedidos suficientes para 3 anos de produção. Jeff Iozza, dono de uma concessionária Mercedes nos Estados Unidos que fatura 40 milhões de dólares por ano, conta que a situação era surreal. A gente literalmente tinha pessoas que seguiam os caminhões cegonha até a loja, esperando que quando chegasse aqui, o carro que eles queriam comprar tivesse disponível, só para descobrir que já estava vendido. Era gente correndo para a concessionária, pagando acima da tabela, fazendo leilão entre si. As pessoas falavam assim: espero que aquele cara não compre, se cair do caminhão eu compro, conta Jeff. Mas aí que a coisa fica interessante. Em apenas um ano, o mercado de carros elétricos virou de cabeça para baixo. Em 2023, esse número de 86% despencou para 67%. Ainda é maioria, mas a queda foi brutal. Por que diabos isso aconteceu tão rápido? Bem, vamos começar pelo óbvio: o preço. O carro médio nos Estados Unidos custava cerca de 48 mil dólares em setembro de 2023. Já um carro elétrico custava entre 53 mil e quase 60 mil dólares, dependendo da fonte. Isso não é pouca coisa. É tipo você comprar uma Civic e ter que pagar o preço de um Corolla Cross. Mas o problema vai muito além do preço inicial. Cara, Jeff Iozza explica uma parada que poucos falam: esses carros não vão valer nem de perto o que vale um carro a combustão equivalente. Sabe por quê? Porque não vai ter avanços gigantes na tecnologia dos carros a combustão, mas a gente sabe que vai ter nos elétricos. É tipo comprar uma TV hoje e saber que em 6 meses vai ter uma melhor e mais barata no mercado. As baterias têm garantia de 10 anos para manter pelo menos 80% da eficiência, mas os carros a combustão hoje duram bem mais de 20 anos sem grandes problemas. Imagina só o dilema: você compra um carro elétrico hoje por 60 mil reais e daqui 2 anos sai um com bateria melhor, mais autonomia e mais barato. É de dar uma dor no estômago, né? A ansiedade da autonomia é real, pessoal. Uma cliente da concessionária do Jeff falou assim: eu tava meio nervosa de ter só carros elétricos porque meu marido já tem um, e ter 2 EVs em casa, sabe, é desafiador. O maior problema é viagem longa. A gente já passou por isso. Você tem que planejar. E planejar não é só ver onde tem posto de gasolina, é rezar para ter carregador funcionando. Mas espera até você descobrir como a Tesla conseguiu destruir toda a concorrência usando uma estratégia que as outras montadoras não podem usar. A Tesla fez algo que mudou o jogo completamente. Cortou os preços de forma agressiva e sistemática. No começo de 2023, o Model S custava 104.990 dólares e o Model X custava 120.990 dólares. Em setembro, esses preços despencaram para 74.990 e 79.990 dólares respectivamente. É uma queda de mais de 30% em menos de um ano.
O Model 3 teve queda de 21% no preço, o Model Y 16%. Resultado: em agosto de 2023, 2/3 de todos os carros elétricos vendidos eram Tesla. E sabe por que as outras montadoras não conseguem fazer a mesma coisa? Porque a Tesla vende direto para o consumidor, sem concessionárias no meio. As outras têm que trabalhar com um sistema de franquias, que deixa tudo mais engessado. Jeff Iozza explica: é um campo desigual quando você tem um fabricante que trabalha com integração vertical, vendendo direto para o consumidor, sem usar o sistema de franquias. Isso dá flexibilidade para o vendedor direto ajustar os preços. E o mais esperto, a Tesla conseguiu ajustar os preços para ficar sempre abaixo do limite que permite pegar os incentivos do governo. Sacou a jogada? Enquanto isso, a Ford teve que aumentar o preço inicial do F-150 Lightning de $40 mil para $60 mil em março de 2023, um aumento de 50%. Depois cortaram para $49 mil, mas ainda assim ficou $10 mil mais caro que o planejado originalmente. E tem mais. Em setembro de 2023, a Ford anunciou que ia aumentar a produção da versão híbrida do F-150 porque as vendas da versão elétrica Lightning tinham desacelerado. Cara, é o carro elétrico mais aguardado da América e não conseguiu manter o ritmo. Mas a situação fica ainda mais complexa quando a gente olha pro lado da infraestrutura. As concessionárias estavam com estoque de carros elétricos para 90 a 100 dias, enquanto os carros a combustão tinham estoque de apenas 52 dias. Se parassem de fazer carros hoje, uma concessionária normal teria estoque para menos de 2 meses, mas de carros elétricos teria para mais de 3 meses. E aí que entra uma reviravolta que ninguém viu vindo. No final do segundo trimestre de 2023, várias montadoras anunciaram que iam adotar o padrão de carregamento da Tesla, conhecido como NACS. Isso significa que tem carros encalhados nas fábricas com uma entrada de carregamento que já está ficando obsoleta. É tipo comprar um celular com entrada micro USB quando todo mundo já usa USB-C. Mas se você acha que isso é só um problema americano, espera até descobrir como essa confusão toda afeta o Brasil e sua próxima compra de carro. Aqui no Brasil, a situação é bem diferente, mas não menos interessante. Primeiro, o governo brasileiro não está empurrando a eletrificação com a mesma força que os americanos. Lá eles querem 67,5% de carros elétricos até 2032 e 100% até 2035. Aqui a gente ainda está engatinhando nessa transição. Segundo, nossa realidade de preços é ainda mais complicada. Se nos Estados Unidos um carro elétrico custa 20% mais que um comum, imagina aqui com nossos impostos e câmbio. Um Tesla Model 3, que lá custa cerca de $40 mil, aqui chega custando mais de R$300 mil. É quase o preço de um apartamento em algumas cidades. Terceiro, nossa infraestrutura de carregamento ainda é limitada. Enquanto nos Estados Unidos eles reclamam da falta de carregadores, aqui a situação é ainda mais desafiadora. Fazer uma viagem São Paulo-Rio de carro elétrico ainda requer um planejamento militar. Mas tem um lado positivo. O Brasil tem uma vantagem única no mundo. Nossa matriz energética é uma das mais limpas do planeta, com mais de 80% de energia renovável. Isso significa que um carro elétrico aqui realmente é mais sustentável que na maioria dos países, onde a energia vem de usinas a carvão. E tem mais. As montadoras que fabricam aqui estão começando a apostar forte em híbridos como ponte para os elétricos. A Toyota expandiu a produção do Corolla híbrido, a Honda trouxe o City híbrido, e até a Volkswagen está preparando versões híbridas para os próximos anos. Na verdade, muitos especialistas da indústria americana agora falam que deveriam ter apostado mais nos híbridos como transição, em vez de pular direto para os elétricos. Jeff Iozza, lá da concessionária Mercedes, fala: se a gente pudesse apertar o botão de rebobinar e fazer as coisas diferente, eu acho que teríamos ido mais devagar. Talvez ficado mais no espaço dos híbridos como ponte para uma tecnologia de bateria mais aperfeiçoada. É interessante porque o Brasil pode estar no caminho certo sem nem saber. Enquanto os americanos investiram trilhões para descobrir que foram rápido demais, a gente pode aprender com os erros deles e fazer uma transição mais inteligente. E você pode aproveitar essa confusão toda para tomar decisões mais espertas. Se está pensando em trocar de carro nos próximos anos, talvez seja interessante considerar um híbrido primeiro. Você economiza combustível, reduz a emissão, mas não fica refém da infraestrutura de carregamento. Para quem trabalha com tecnologia, logística ou energia, essa transição dos carros elétricos vai criar milhares de empregos novos no Brasil. Mas para isso,
Você precisa estar preparado com inglês técnico e conhecimento das novas tecnologias que estão chegando. Se em pleno 2025 você ainda não domina inglês técnico, confere o link na descrição. É a mesma metodologia que engenheiros da Embraer e da Petrobras usam para trabalhar com tecnologias internacionais e ganhar em dólar. Me conta aí, você compraria um carro elétrico hoje ou esperaria mais uns anos? Acha que o Brasil deveria seguir o exemplo americano ou ir com mais calma? Você já teve experiência com carro híbrido ou elétrico? Me conta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise sobre tecnologia e mercado que eu posto aqui. Compartilha com aquele amigo que está pensando em trocar de carro. Aqui na tela tem 2 outros vídeos sobre inovações que mudaram o mundo. Escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Eu sou o Télio do canal Incrível Está Aqui. Um grande abraço e até mais.